O local também deve ser protegido por agentes nocivos naturais, como poeira, calor, umidade. Vai que toca fogo em tudo, né? Você faz o backup todo dia. O backup fica ao lado do servidor, né, onde é feito o backup. Se pegar fogo, vai o seu servidor e vai as cópias de backup, ou seja, não adiantou nada. Então, em geral, é recomendável que os backups sejam guardados fora do local, né? Ou em um local seguro que mesmo, né, que ocorra um incêndio, você tenha como recuperar aquela informação. Tá? Então, se possível, né, se houver possibilidade de colocar um local à prova de fogo, para evitar problemas de backup, é melhor. Né? Nós temos registros, quando ocorreu o problema nos Estados Unidos, no World Trade Center, de muitas empresas, né, acabarem perdendo tudo, porque as informações, tanto dos seus servidores quanto dos backups, eram guardados no mesmo local. Então não houve possibilidade, né, de recuperar muitas informações. Algumas empresas fazem contratação para fazer um armazenamento na nuvem, né? Muitas empresas já estão fornecendo esse serviço, onde você armazena em um lugar específico, que você não sabe exatamente onde é, fisicamente, mas a empresa te garante, né, que se houver necessidade, essas informações possam ser recuperadas. Já muito usadas, né, nos serviços de e-mail, nos serviços das próprias agendas, né, dos telefones, já são utilizados esse tipo de esquemas, onde você tem as informações armazenadas. Bom, agora vamos nos preocupar também contra a história da engenharia social. Né? Nós já vimos que engenharia social é aquela técnica que se aproveitam, né, da boa fé do usuário. Né? É comum nós brasileiros, né? Nós somos muito solícitos. Né? Em geral a gente acredita, né, nas coisas, acredita nas pessoas que estão né, se comunicando com a gente. E normalmente, né, essas informações elas podem ser utilizadas de forma irregular. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Né? É comum a gente receber pessoas, né, buscando informações de banco de dados, por exemplo, se você mantém um grande banco de dados, das pessoas quererem essas informações. Imagina uma empresa, né, que vende produtos com informações de um banco de dados de todos os clientes de uma escola, por exemplo. Então é muito valiosa a informação. Então é preciso ter cuidado relacionado à engenharia social, né? E alertar, né, os nossos usuários para que tome certos cuidados para evitar problemas de acessos indesejáveis. Então, normalmente as informações que são procuradas são as senhas de acesso, para que o usuário possa conseguir fazer acesso aos nossos sistemas, né? Qual a topologia da rede, o arranjo, né, disponibilizado na rede, os endereçamentos IPs em uso, né? Tem uma ferramenta chamada IPscan, que você pode buscar na internet. Ela faz uma busca automática de todos os endereçamentos IPs, né, na rede e mostra quais estão disponíveis, quais estão em uso. Então, se a pessoa tem acesso indevido àquela rede, conseguiu conectar, né, através de um cabo àquela rede, usando uma ferramenta que está disponível aí na internet, como o IPscan, você tem como vasculhar, né, os endereçamentos IPs que são utilizados nessa rede. Inclusive dando o nome de hosts, né, que estão em uso, lista de usuários, tudo isso pode ser buscado, né, com essas ferramentas. Tipos e versões dos sistemas operacionais que são utilizados. Alguns sistemas mais antigos são mais fáceis, né, de ser burlados. Tipos de versões de serviços que são utilizados na rede. E os dados, obviamente, sigilosos sobre os produtos e os processos daquela organização que ela está oferecendo, né? Então, eles sempre vão se utilizar de engenharia social para buscar, né, essas informações na sua rede. Então, para você garantir algum tipo de segurança na sua rede, você tem que fazer o uso eficaz de firewall, né? Então, como nós já vimos de uma forma, né, no primeiro item, o firewall nada mais é do que um dispositivo de rede que tem por objetivo você aplicar uma política de segurança em um determinado ponto. Normalmente, aquele ponto que dá acesso à sua rede, né? Permite que alguém de fora faça um acesso diretamente na sua rede. Bom, então esses filtros que são utilizados, os chamados firewall, pode ser do tipo filtro de pacotes,
proxy file, file de aplicação ou stateful file. Eles são geralmente associados à rede TCP/IP, porque quem faz uso da internet fatalmente vai utilizar o protocolo TCP/IP, que é o protocolo padrão, né, que a língua da internet, e em geral o file é disponibilizado na forma de hardware e de software, ou a combinação de ambos. Normalmente é uma combinação que você vê. E normalmente essa combinação ela é chamada appliance. Então, appliance é um equipamento, uma caixa, onde vem preparada especificamente para executar as tarefas de firewall. Então, tem processador, tem memória, tem tudo, né, nessa máquina. É como se fosse um computador, só que ele só faz aquela tarefa, a verificação dos pacotes. Então, ela faz análise de pacote. Então, é muito específico. Eu posso, se eu quiser, fazer com que o computador execute as funções de firewall, mas ele vai executar as duas tarefas. As tarefas de um computador normal, né, todo o esquema de controle de hardware, e vai executar as funções de firewall. Então, obviamente, vai ser mais lento em razão por executar as duas coisas. Já um appliance, ele é feito para aquilo. Ele é feito para executar aquela tarefa. E por isso, ele vai executar de uma forma mais rápida, né? Dar respostas mais rápidas para o usuário. Bom, vamos ver como é um firewall filtro de pacotes. Eles normalmente analisam individualmente os pacotes na medida que esses pacotes vão sendo transmitidos, verificando as informações tanto na camada de enlace, o endereçamento MAC, e na camada de rede, a parte do endereçamento IP. Então as regras são colocadas exatamente, né, nesses dois níveis, ou na camada de enlace, baseada no endereçamento MAC, ou no endereçamento IP, né, daquele usuário na camada de rede. Nessa figura apresenta, né, um file filtro de pacotes. Então eu tenho uma rede, nessa rede interna eu coloco um firewall, e esse firewall vai estar de frente aqui com a internet. Então ele vai ter possibilidade de permitir acessos de fora para dentro da rede e também bloquear, né, acessos de fora de dentro para a rede. Então ele pode bloquear ou permitir tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então existe a possibilidade, né, de eu negar dados que estão vindo da internet ou também negar dados que estão saindo para a internet. Então é um filtro de pacotes. Então ele analisa os pacotes conforme eles vão passando pela rede. Então as regras são estabelecidas nesse file baseado nos pacotes, ou utilizando os endereçamentos MAC ou utilizando os endereçamentos IPs. Então eu faço o meu jogo de regras baseado nesses dois conjuntos de informações. Um proxy file ou um gateway de aplicação, ele normalmente trabalha recebendo um fluxo de uma determinada conexão, tratando as requisições como se fosse uma aplicação, e faz a origem de um outro pedido sob a responsabilidade desse mesmo file. Então, como é que acontece isso? Um usuário, né, ele normalmente faz uma solicitação para a internet. No anterior, o firewall analisava aquela requisição, baseado na regra de endereçamento MAC e endereçamento IP, deixava ou não aquela requisição, né, passar para o outro lado. Lá no proxy file, aí eu tenho a figura aqui de um proxy file, como é que vai acontecer agora? Daqui no lado direito, nós temos a workstation, né, o usuário que faz uma solicitação. Ele vai fazer a solicitação para esse proxy file. O que vai acontecer? O proxy file ele vai fazer essa avaliação. Ele vai analisar se vai ter permissão de fazer aquela requisição ou não. Então, ele recebe a solicitação do usuário, baseado na regra que foi estabelecida, ele vai fazer a requisição para a internet. Então, quem aparece na internet é o proxy file e não o usuário, né, originalmente que enviou aquela informação. A requisição solicitada na internet vai voltar,
vai chegar no proxy file, ele armazena a informação em cache e, dependendo da regra, se deixa passar ou não, entrega para o usuário, né? Então vejam que quem aparece na internet é o proxy file. Então qualquer requisição é feita sempre por esse elemento. Nunca vai aparecer para a internet o usuário efetivamente que está realizando a operação. Então é óbvio que esse proxy file ele vai ter uma interface de conexão com a rede interna e vai ter uma interface de conexão com a rede externa para executar essa tarefa. O Stateful File, ou file de estado de sessão, ele faz a inspeção total em todas as camadas do modelo OSI. Normalmente, né, os dois que nós vimos, filtro de pacote ou o gateway, file gateway, ele normalmente analisa a informação até a camada de rede. Já um Stateful File, ele vai analisar qualquer tipo de informação, esteja em qual camada for. Então ele pode analisar na camada de transporte as portas que estão sendo utilizadas, pode analisar informações referentes à autenticação. Então ele vai decodificar o pacote, interpretar o tráfego sob uma perspectiva cliente-servidor, vai verificar os protocolos que estão sendo utilizados, né, e ainda incluir técnicas específicas para identificação desse tráfego, para verificar se está ocorrendo algum problema de ataque nessa rede. Analisando a imagem, né, o Stateful File, ele baseado numa regra, o pacote chegando, ele vai permitir ou não, né, o acesso a redes confiáveis, né, e a redes que não são confiáveis. Mas ele pode analisar o Stateful File em todas as camadas, né, do modelo OSI. Tá? Então ele pode analisar o frame na primeira camada, pode analisar o endereçamento MAC na camada 2, ele pode analisar o endereçamento IP na camada 3, pode analisar a porta na camada 4, e pode analisar todos os protocolos na camada 5, 6 e 7, né? Como, por exemplo, os protocolos de compressão, os protocolos de autenticação, os protocolos de aplicação, HTTP, né? FTP, que são utilizados para a conexão, né, de usuários com a internet. Então é um file mais completo, né, que pode analisar qualquer tipo de informação em qualquer nível da rede. Nós temos uma outra figura, né, de um file específico que foi criado baseado nas principais aplicações, né, que começaram a aparecer na internet. Então, com o boom da internet, quando começou a internet a ser utilizada por mais usuários, né, começaram a aparecer várias aplicações, né, chat, né, conversação, né, diretamente pela internet, utilização de telefone, né, pela internet e muitas outras aplicações, jogos, né, colaborativos que começaram a aparecer na internet. E começou a haver a necessidade de se analisar essas informações específicas, né? Seria um caso no Stateful File, mas seria um Stateful File mais específico, somente para analisar aplicações. Tá? Então, essas aplicações que começaram a aparecer, começaram a consumir muito a rede. Você imagina o usuário, né, que instala, por exemplo, um Emule, né, e começa a baixar filme, né, na sua rede e leva, né, todo o tráfego disponível que você tem na sua rede. Então a rede começa a ficar lenta, né, em razão daquele tráfego específico. Então, de alguma forma, eu tenho que começar a inibir, né, a utilização daquele tráfego, né? Alguém está usando, né, comunicadores instantâneos, né? O próprio Facebook, né, que permite que você utilize comunicadores eletrônicos instantâneos, o software peer-to-peer, né, Limeware, né, o Emule para baixar música, filmes, livros, que gera, né, um tráfego grande na sua rede que vai, né, demandar banda e causando uma lentidão na sua rede. Então, de alguma forma, havia necessidade de você controlar esse tráfego. E esse tráfego, né, pode ser controlado através de um file de aplicação. Então, o file de aplicação,
é um firewall que é colocado nessa rede, onde você pode bloquear ou limitar a banda para determinados tráfegos específicos. Então ele analisa a aplicação. Tá? Então, por exemplo, aplicação de BitTorrent, aplicação de YouTube, Casal, Facebook, Skype, né? Ou outros serviços específicos que não estão relacionados com as tarefas da empresa, eles precisam ser ou bloqueados ou limitados, né, em banda. E o firewall de aplicação entra neste caso, né, fazendo ou o bloqueio ou o controle, né, do limite de banda que vai ser utilizado por essas aplicações, para que não faça com que essas aplicações acabem tomando toda a banda da sua rede. Você precisa, por exemplo, acessar informações, né, de banco de dados, do Oracle, ou do SharePoint, ou de outro aplicativo, né, importante para a sua empresa, que você precisa, né, garantir um certo tráfego, fazer com que esses outros, que não são aplicações relacionadas ao trabalho específico da empresa, acabem tomando conta do tráfego. Então os firewalls de aplicação entram nisso. E você pode configurar de várias formas, né? Pode configurar para liberar o acesso, por exemplo, no intervalo do almoço, né? E depois bloquear, ou então fazer a limitação, né? Durante o período comercial e fazer uma liberação, digamos assim, mais suave para que não prejudique, né, a sua rede, o desempenho da sua rede. Então são muito utilizados também. Bom, tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas que são livres, né? Então, muita coisa na plataforma Linux, né, FreeBSD e Unix tem disponível na internet, né, com ferramentas que você pode utilizar, o IPChain, o IPTables, IPFW, o PF, IPFilter, né, o Cheese e o Squid, né, que são vários que você pode utilizar como ferramenta, né, de proxy web, o FTP, filtro de pacotes,